Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de domingo, nessa manhã gloriosa. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer à equipe do Centro Espírita Batuíra, na figura da Lívia Bocalon, que nos estendeu o convite, para que estejamos aqui hoje estudando junto, aprofundando conhecimentos, nessa obra que marca o início do estudo sistematizado da doutrina, o Livro dos Espíritos. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado da minha família, né? Foi uma grata surpresa, né, desses dois companheiros de jornada aceitarem esse convite para estar aqui conosco hoje. E é um estudo, então, de três gerações. Eu estou com o meu pai, Ailton Balieiro. Oi, pai, bom dia. Bom dia, E também estou com o meu filho, Gabriel Balieiro, né? Oi, Gabriel. Tudo bom? Bom dia. Turma, sejam bem-vindos, obrigado de novo, né, por estarem aqui, por aceitarem o convite, desse estudo que nós vamos fazer hoje. Então, vamos, antes de tudo, elevar os nossos pensamentos e rogar aí o apoio dos nossos maiores. Divino Mestre Jesus, profundamente agradecido, Senhor, pela oportunidade que nos concede, a nós que ainda nada fizemos por Ti, de desbravar o conhecimento através do esforço de muitos dos teus trabalhadores, que vieram antes e legaram para nós o conhecimento e as chaves para acessar este conhecimento. Que nunca nos falte, Senhor, o ensejo de trabalho e a boa vontade de servir, e que nesses próximos momentos possamos estreitar ainda mais o laço com os nossos maiores e receber a inspiração do alto, que outra coisa não busca, além de auxiliar na nossa caminhada. Que a sua paz, Senhor, que a sua esperança que transforma, alcance o coração de todos os amigos desta atividade, hoje e sempre. Muito obrigado. Minhas amigas do Centro Espírita Batuíra, nos coube a honra, né, de trabalhar algumas questões de O Livro dos Espíritos, tá certo? Dentro do primeiro livro, o capítulo 2, né, os elementos gerais do universo, as propriedades da matéria. Então são as perguntas de número 29 até 34A que nos couberam trabalhar. Quando a gente recebeu essa incumbência, esse convite, não é? Nós ficamos aí a refletir sobre ele, né? É curioso que é um assunto que normalmente não é o motivo, o móvel pelo qual nós vemos até o Espiritismo. Normalmente nós vamos em busca do Espiritismo pelo esclarecimento que consola, não é? Muitas vezes pela porta da dor e da dificuldade, pela oportunidade de compreender. E as questões da ciência espírita, muitas vezes nós vamos abarcar ao longo dos anos, né, no estudo dentro da doutrina. Então, a gente ficou feliz com esse desafio, né, de trabalhar um tema, de trabalhar um assunto, que normalmente a gente fala menos, mas que nos dá a oportunidade, hoje, quase 200 anos, né, depois, de observar a lei do progresso em ação. Então, hoje nós vamos ver o que era a ciência, o entendimento da ciência lá em meados do século XIX, né, 1800 e pouco, para hoje. E nós vamos então observar como é que isso se dá. É claro que ninguém aqui tem a pretensão de esgotar o assunto, né, nem de arranhar a casca. Vamos apenas trazer alguns viés que para nós nos chama a atenção, para que possam auxiliar na nossa reflexão. O objetivo do estudo não é outro a não ser causar reflexões salutares que nos criem o ensejo de construir conhecimento.
Nós construímos conhecimento alimentando informações. Vamos buscando informações, vamos alimentando de informações. Conforme essas informações fazem ligação umas com as outras, fazem sentido. Sabe aquele momento que eu falo, é nesse A que eu transformei um conjunto de informações em conhecimento. Então, o objetivo nosso hoje é propor reflexões acerca desse assunto, das propriedades da matéria, para que a gente possa, então, imersos, vivenciando o nosso dia a dia, essas informações, essas reflexões provocarem ligações e gerar conhecimento para nós. Então, nós vamos partir do que para nós, né, Ailton e Gabriel, do que nos parece o começo. Porque quando a gente vai falar das propriedades da matéria, algumas coisas são basilares no entendimento. É importante que algumas coisas eu já tenha alicerçado, que algumas ideias já estejam para mim claras, para que eu então consiga que essas informações façam sentido. E alguma das questões mais importantes, né, que precisam fazer sentido nesse entendimento, se diz respeito justamente à generalidade que nós temos de termos. Então, assim, olha, a pobreza da nossa linguagem, que ainda é natural, gente, tá tudo certo, né? Faz parte. Ela limita muitas vezes que nós construamos um entendimento mais claro das coisas. Por quê? Porque quando eu falo matéria, do que eu estou me referindo? Parou para pensar? Se eu pegar, eu estou falando matéria, celular aqui, olha, é denso, é pesado, tem peso, tem massa. Isso aqui é matéria? Sim, mas o meu corpo físico também não é. O meu perispírito, objeto de tanto estudo, né, nosso, não é a água que está dentro desse copo, não é igualmente matéria, como o copo que encerra ela? Então, perceba que eu uso uma palavra para tentar descrever uma gama de coisas. Quando eu vou para um conceito que a gente também estuda muito, que é fluido, aí piora. Aí essa situação fica ainda mais. Por quê? Porque eu estou usando um termo que não é um termo específico, só para a gente deixar claro, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Quando Kardec usa fluido, por que que ele usa esse termo fluido? Era o melhor que se tinha na época para descrever algo que não tinha um comportamento linear, algo que não era de uma dimensão restrita. Tanto que na época, gente, hoje nós usamos eletricidade, né? Você fala eletricidade. Eles só falavam fluido elétrico. Tá certo? Porque era para designar algo que era fluido, algo que permeava, algo que não tinha uma corporificação específica. Quando eu falo fluido, então, que seria a origem dessa matéria, eu estou entrando numa dimensão muito maior, perceba? Então é importante que a gente volte um pouquinho para a gente pontuar algumas coisas, para que quando eu adentrar na propriedade dessa matéria, essa questão fluido, matéria, esteja mais clara na minha cabeça. A maneira que nós encontramos de fazer isso é uma maneira muito didática, não é? Que é projetando um organograma, não é de autoria nossa, mas que ajuda a gente a entender. Mas antes mesmo de eu projetar aqui para nos auxiliar visualmente nessa reflexão, eu já gostaria de deixar claro que essas divisões, elas têm uma função, gente, didática. Na criação, né, as coisas se conversam, interagem, se interpenetram, elas se sobrepõem, uma lida com a outra e nutre a outra e motiva a outra. As coisas não é que aqui começa um, aqui acaba o outro e assim por diante. Um exemplo muito bom que o Ailton gosta sempre de dar, quando a gente fala assim, eu estou aqui no mundo material, aí eu vou para o mundo espiritual. Uai, e esse mundo espiritual não é matéria?
O André Luiz não dormia numa cama, não ficou na casa do Lísias, não bebia caldo, né? Não se manifestava através de matéria. Só para a gente começar então a entender como tudo isso se relaciona. Mas aqui nós vamos tentar fragmentar para o nosso entendimento, tá certo? Então vamos começar a dar nome nas coisas. Eu vou fazer aqui a apresentação de um slide. Eu sou mais antigo, né? Eu uso slide. Tá todo mundo vendo aí, Gabriel, Ailton, vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Da onde a gente começa? Do começo. Deus, né? Evidentemente. Então vocês vão ver que ali, ó, tem o conceito, né, a ideia e tem dentro do livro dos Espíritos e da Gênesis da onde isso foi tirado. Então o começo, o início de tudo, né? A primeira questão trabalhada nesse livro que nós estamos estudando todos os domingos aqui é Deus, certo? Então Deus é a inteligência primeira, né? A causa, a inteligência suprema, a causa primeira, primária de todas as coisas. Então tudo parte do Criador. Aí vem a pergunta: o que que o Criador faz? Olha, seria muita pretensão do nosso orgulho, é óbvio que a gente é capaz disso, né? Mas seria muita pretensão do nosso orgulho achar que nós compreendemos tudo que Deus faz. Ou achar, que é pior, né? Querer medir com a minha medida, achar que tudo que eu percebo é tudo que existe e tudo que Deus faz. Eu estou limitando o Criador à criatura, né? Não comporta. Mas algumas coisas a gente tem certeza. Tá certo? Algumas coisas a gente tem certeza pela vivência, pela experiência, pelo fenômeno e pela informação que os próprios espíritos, que têm uma percepção maior da realidade, nos trouxe. Tá certo? Então nós sabemos que entre as coisas que Deus faz, ele cria. Concordam comigo? Então a gente está lá. Primeiro, Deus. Entre as coisas que Deus faz, ele cria. E tem mais uma coisa que nós sabemos também. Ele legisla sobre a sua criação. Ele criou as leis, espelhas perfeitas da sua perfeição, tá certo? Que vão reger essa criação. Ora, leis perfeitas não estão sujeitas à modificação. Concorda? A lei natural, a lei divina, por ser perfeita, não precisa evoluir, não precisa aprimorar. Ela serve, ela funciona desde a criação, que se confunde com a eternidade, com todo sempre, e servirá por todo sempre. Mateus, aonde que isso encaixa? Já é um entendimento para nós. Quando eu vou falar de propriedades da matéria, eu tenho que lembrar que essas propriedades são as mesmas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer para nós que os mundos, os sistemas onde o nosso Jesus Cristo evoluiu hoje já são poeira cósmica. Já estão no processo aí, né, de formar outra matéria, certo? Quando esses mundos, vamos fazer um exercício aqui da imaginação, quando esses mundos foram criados respeitando as mesmas propriedades da matéria. E o nosso mundo, né, onde nós habitamos hoje, esse planeta Terra, cujo Cristo, nosso Jesus, é o governador, o iniciador, ele também o criou, ele também o projetou seguindo as mesmas propriedades. E agora então avançamos, né? Estamos no passado, vamos no presente, vamos avançar. Quando eu e você formos também espíritos puros, exercendo a vontade do Pai pelo universo, nós então auxiliaremos na criação de mundos, de corpos, usando as mesmas propriedades da matéria. Entendeu onde a gente queria chegar? Ela não mudou, o meu entendimento dela que muda. Então Deus cria e legisla sobre essa criação. Nós sabemos, pela doutrina espírita, e dividimos assim de maneira didática, duas principais criações de Deus. E aí eu gosto muito do termo, né, que se usa princípio.
Por que princípio? Então Deus criou o princípio material ou fluido universal e o princípio espiritual ou princípio inteligente. Vamos, essa coluna da esquerda aí, né, do princípio espiritual, do princípio inteligente, nós não vamos discorrer sobre ela, eu nem coloquei nada. Vamos focar no nosso aqui, que é o princípio material. Por que que princípio é um termo muito coerente para esse momento? Porque o princípio é aquilo que inicia. Quando eu uso ele, ele já não é princípio mais. Como assim, Mateus? Vamos lá, ó, para a gente entender aqui, Gabriel, Ailton, para a gente fazer essa reflexão junto. Vamos imaginar que tudo que existe fosse de Lego, né? Quem que tem filho, todo mundo já pisou numa pecinha de Lego, né? Vamos imaginar que tudo que existe fosse Lego. O princípio seria aquela pecinha menor, sabe? Aquela que é uma, só um quadradinho, só um macho, uma fêmea, só um cubinho. Ele é princípio. Ele é a origem, o inicial. Quando eu junto dois que seja, eu já não tenho mais princípio, eu já tenho algo. Eu já tenho um subproduto, eu já tenho um derivado do princípio. Então, quando um espírito puro, né, tão lindamente nos diz João Evangelista, né, que Jesus foi o verbo. O que é o verbo? O verbo é quem dá ação. Então, obedecendo à vontade de Deus, ele dá ação, ele materializa a vontade de Deus, não é? E criou o nossa escola, o nosso ambiente de evolução. Ele reúne, trabalha, starta um processo em cadeia desse princípio, desse fluido mais elementar, que vai originar o que nós temos hoje, tá certo? Mas a partir do momento que a ação da inteligência começa a atuar sobre aquele princípio, ele já não é mais princípio, ele já é algo. Como assim? Vamos no como assim, ó, só para ficar muito clara essa questão para a gente entender. O que não é espírito, lá da coluna da esquerda, é matéria, é fluido. Tudo que não é espírito é fluido. Mas ele vai se apresentar para mim de diferentes situações. E obedecendo às regras, às leis criadas por Deus sobre a sua criação. Então vamos fazer o seguinte: se eu for fazer uma canja, né, dona de casa aqui sabe, vou fazer uma canja de galinha. Ah, preciso da matéria-prima. O que seria a matéria-prima, gente, da canja de galinha? A batata, a cenoura, né, o frango, o arroz, certo? Isso é matéria-prima para fazer a canja, para eu ter um subproduto, tá certo? Agora, a batata é matéria-prima. A água é? Não, ela já é criação de algo, não é? Ela já é o desenvolvimento de algo. Ela já é em si. Para mim, ela é prima. Para mim, ela vem, ela se apresenta na natureza daquela maneira. Mas ela já é a criação de algo. É composto por muitas coisas. Não é isso? Então, quando eu falo em princípio ou fluido universal, eu estou me referindo àquilo que é elementar, que é único. Assim que a inteligência superior, obedecendo à vontade do Pai, trabalha e manifesta essa vontade, nesse princípio ele já não é mais princípio. Aí ele vem para cá, ó, fluido cósmico. Por que cósmico, gente? Porque a ideia aqui, lembrando que é da pobreza da nossa linguagem, mas tá tudo bem. Universal é no sentido de que é igual para todos, é universal. Cósmico é numa dimensão que nos é própria. Então, quando eu olho a abóbora celeste, quando eu olho, seria esse cosmos, essa dimensão que me é própria. Ok? Ou seja, essa dimensão que me é própria, seja ela mais densa, onde eu estou agora encarnado, neste corpo, seja onde eu vou me movimentar após desencarnado com o meu perispírito, é matéria. Aí eu vou lá no Centro Espírita Batuíra, não é? E vou tomar um passe. Ok? E eu leio lá nos livros de passe que o passista então vai, né, movimentar fluidos e vai então me dar um passe. Perfeito? Ótimo. Aí a gente entra nessa questão da linguagem. Quando eu falo fluido, ele está movimentando esse fluido universal, gente?
Não. Essa não é a dimensão em que nós atuamos. Nós somos criados simples e ignorantes, ok? A linha de evolução faz com que sejamos, com o tempo, complexos e sábios. O oposto de simples e ignorante. Nós vamos ganhando em complexidade e em sabedoria, certo? Para isso, nós precisamos da matéria. Nós necessitamos da matéria para fazer esse processo. Se nós, que estamos no segundo mundo dos estágios, né, dos cinco mundos ali, nós estamos no segundo, no provas e expiações, interagíssemos direto com esse fluido elementar, o que interagiria os espíritos puros? É evidente que não, nós trabalhamos já com o subproduto, nós já trabalhamos, já movimentamos, tá certo? Aquilo que é produto do produto, né, que foi construído, organizado, aglutinado para atender a nossa necessidade. Mas é matéria, é fluido. Quando eu falo assim, e vocês, né, vão estudar mais para frente ali, é, quem continuar conosco nos estudos aqui de domingo, vão estudar mais para frente ali fluido vital. Quando eu falo em fluido vital, eu estou dizendo de algo, de um fluido, de uma matéria com uma especificidade para manutenção da vida orgânica. Mas é matéria, é fluido e respeita as mesmas propriedades. Está sujeita às mesmas leis, mas ela tem uma especificação. O exemplo da água aqui para nós é muito claro. Se eu mudar um único fator, então eu estou aqui com água, né? Água dentro do meu copo no estado líquido. Se eu aumentar a temperatura, ela vira vapor. E eu tenho água no estado gasoso. Se eu diminuir abaixo de zero, ela vira gelo. E eu tenho água no estado sólido. Uma única variante que eu mudei, eu tenho a mesma água em três estados diferentes e se comportam de maneiras diferentes. E como eu interajo com ela, eu dou nome diferente. Não dou, eu chamo de gelo. Eu chamo de vapor d'água. Se eu falasse assim, nossa, Gabriel, ontem eu tomei banho num balde de gelo. Ué, fica esquisito, né? Ah, mas gelo e água não é a mesma coisa? Então é como se eu estivesse falando isso, fluido do passe, o fluido que originou tudo. Ah, não é tudo fluido? É, mas como eu conheço, eu dou um nome específico para que o nosso entendimento seja claro. Se eu falar assim para ele, olha, ontem a água estava gelada que nem gelo, ele vai entender o que eu quero dizer. Mas eu tenho um nome específico para cada coisa. Um dia, gente, que não está longe, os nossos laboratórios, os nossos cientistas vão desbravar a realidade transcendente. Obviamente, é natural que assim seja. E aí vai ser objeto do estudo esses fluidos que com certeza terá um nome melhor, um nome mais específico, né? Se entre vocês aqui que estão hoje estudando conosco tiver algum anatomista, algum médico, e eu mostrar minha mão direita, eu falo assim, isso aqui é uma mão. Ninguém que tem dúvida que é uma mão, certo? Né? Que esse aqui é o fura-bolos, né? Que esse é o pai de todos, né? A gente tem esse entendimento. Agora, se entre aqui tiver um médico, tiver um anatomista, ele vai dizer todos os nomes dos ossos que tem nessa mão, dos tecidos, dos músculos, cada um com o seu nome, catalogado com a sua especificidade. E aí, entre eles, entre estudiosos dessa matéria, eles conseguem se entender perfeitamente. Não, não é é o metacarpo de não sei o que lá, não é assim? E ele vai ter, então, a descrição. Quando a nossa ciência, a nossa compreensão avançar, faremos a mesma coisa com o mundo espiritual. E aí, desse fluido, então eu tenho especificações que a gente colocou aqui, ó, fluido vital, como a gente comentou, é ainda matéria, gente, é ainda fluido, só que com uma especificidade para atender uma necessidade própria. E eu tenho a matéria, ou energia passiva, não é aquela que está ali a ser trabalhada, a ser aglutinada de acordo com a inteligência. A matéria ela se movimenta em contato com as mentes inteligentes. Como esse contato é constante, ela está sempre também em ação. Mas é a inteligência que dá, que impulsiona isso aí dentro das leis que são próprias da criação. Tá certo? Então, era isso que eu queria que a gente startasse a nossa conversa a partir daqui, entendendo que Deus cria e legisla sobre a sua criação, e dois campos distintos para o nosso entendimento. Um é espírito. O que não é espírito, Mateus, é matéria.
é fluido. E aí, cada um na sua especificidade. Onde é que a gente vai entender bem essa especificidade? Vou dar um exemplo claro que está na Revista dos Espíritos, que é fantástica aquela entrevista com um morador de Júpiter, onde ele vai dizer para nós que lá em Júpiter, né, segundo a literatura espírita, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, ele vai dizer que lá os corpos em que eles reencarnam, os corpos que eles usam para reencarnar, são mais sutis que os nossos perispíritos. Olha que coisa legal. E ainda assim é fluido, ainda assim é matéria. Percebe? Mas por que que quando o James Webb olha para Júpiter, o Hubble olha para Júpiter, o meu telescópio olha para Júpiter e eu não consigo enxergar nada? Porque o que está lá vibra numa dimensão diferente e não fere os meus sentidos. Simples assim. O meu espectro de visão, de audição, de percepção é aqui, ó. Aqui mesmo. Esses dias eu e a Ailton comentávamos sobre isso. Eu estou usando a internet, né? Todos nós aqui estamos nos vendo pela internet. Então tá passando um monte de ondas. Eu tenho um negócio de Wi-Fi aqui do meu lado. Eu não estou vendo essas ondas. As ondas de rádio, as ondas pensamento. Se tivesse aqui, né, o nosso saudoso Divaldo, que tem a capacidade desenvolvida, a faculdade, né, da visão, né, da clarividência, ele poderia olhar esse espaço em que eu estou olhando e eu vejo só um quarto e falar, não, tem um espírito aqui. A minha percepção, o meu espectro, que não tem essa faculdade, não registra. Não muda o fato dele estar aqui. André Luiz diz para nós, gente, que em vigília, ou seja, na posse, né, acordado, na posse dos meus sentidos, eu percebo um oitavo da realidade que me cerca. Então é como se fosse, se toda a realidade fosse uma pizza, eu vejo uma fatia só. E aí eu fico criando, lógico, teorias para entender a pizza inteira, mas tendo dados de uma única fatia. É como se eu quisesse montar um quebra-cabeça que está faltando peça. Só que isso não muda, eu mudo. Com o tempo eu evoluo e vou então descobrindo novas peças, novas revelações me são feitas e aí eu vou juntando e vou vendo um cenário maior. Vou vendo um cenário maior. E é aí que eu queria chegar e eu vou pedir, vou parar aqui de projetar aqui para a gente conversar. Eu vou pedir então a ajuda do meu pai, do meu amigo Ailton, que quando eu tinha 18 anos, gente, entre outros presentes, né, sempre foi um pai muito presente, entre tantos outros presentes, ele me deu esse livro dos Espíritos aqui, ó, né, daquela edição que tem um zíper. Ó, gente, eu tinha 18 anos, foi em 2021. Mês que vem eu faço 42, né? E na dedicatória que ele fez aqui para mim, né? Ele descreve assim, ó: tenha certeza que ele o ajudará muito, assim como ajudou a mudar radicalmente a minha vida. Obrigado, meu pai. Realmente tem ajudado muito a entender e hoje a gente está aqui. Vô, pai e filho, estudando esse livro. E eu queria então conversar com você sobre essa questão. Qual era o entendimento? Se eu sei que as propriedades não mudam, ou seja, gente, a Terra não deixou de girar em torno do Sol durante os séculos que nós, humanidades, achávamos que era assim. Os fatos não mudam, nós é que vamos alcançar os fatos, tá certo? Isso é o progresso, né? Então, Ailton, lá em Kardec, meados do século XIX, 1800 e pouco, qual que era o entendimento que Kardec tinha, que a ciência da época tinha sobre a matéria? Kardec pergunta lá, não é? Na pergunta de número 30, olha que interessante. Ele diz assim, ó: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Curiosa pergunta. E qual que era o entendimento? A gente sabe que a espiritualidade não nos fere, não nos obstrui a jornada de conhecimento, né? Ela não traz aquilo que eu posso aprender sozinho. O que eles responderam? Bom dia a todos, né? É muito bom saber que esse livro realmente cumpriu aquilo que eu desejava, né? A gente fazendo feira de livros sempre dizia isso, sempre diz isso, né?
que o livro espírita é sempre o melhor presente, porque é um presente para a eternidade, né? Então, nessa pergunta número 30, os espíritos respondem que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que nós consideramos como simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Essa é a resposta dos espíritos superiores. Muito bom. Você vê que vai de encontro com aquilo que a gente conversava, não é? O que eu trabalho aqui como matéria-prima não é prima de primeira, né? Já é recombinação de algo que serve a mim, espírito ainda em jornada, espírito mais no início da escada do que no final, não é? Para o meu progresso. E aí ele continua, pai. Ele fala assim, ó. Então, de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: a, a origem dessas propriedades são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Exatamente. Então, por que, né? Como a gente dizia, por que que eu tenho então um fluido que também é fluido, que também é matéria, mas tem uma especificidade tão característica como fluido vital, né? Existir aí para nutrir a vida orgânica em relação com uma mente com um cérebro ativo. E aí eu tenho do outro lado uma pedra. Olha que curioso, né? Eu tenho a água, eu tenho todo tipo de coisa, né? É, são realmente combinações, junções, recombinações da mesma coisa que servem a um propósito específico. E esse propósito é a nossa evolução. É o cenário, são as ferramentas para que nós, atores reais, possamos então agir e interagir, não é? Ah, essa questão do fluido, essa questão da matéria, tem que estar muito claro para mim que ela permeia tudo como meio à manifestação do meu espírito. O eu espírito, é algo que não é mensurável para nós. Nem mesmo os espíritos da codificação nos relatam isso, tá certo? É algo que ainda não é perfeitamente métrico para nós. O que faz com que ele seja muito distante da realidade material. Então eu preciso, inclusive, né, de um corpo, de um perispírito, de corpos de ligação entre o ser pensante e a matéria atuante, para que eu possa então me manifestar. Ou seja, se eu preciso passar por uma dor física, eu preciso que esse ser pensante esteja ligado a essa matéria que vai passar por essa vicissitude promover o meu progresso. Então eu preciso que esse cenário, que essas ferramentas existam. E elas existem de acordo com a necessidade. Então vamos lá, ó, só para ficar claro. Quando eu olho o céu à noite, eu vejo uns pontinhos brancos, não é? Aqui na cidade, poucos ainda, né? Se a gente tem a oportunidade de estar no meio do mato, a gente vê um monte. Aqui na cidade a gente vê um pouco. Mas existe esse espaço. Nós sabemos que a vida é abundante, ela habita no nosso próprio planeta. Então, quem leu lá no André Luiz, né, o nosso lar, vai observar que ele nos diz que o nosso lar está num complexo de montanhas, né? Mais particularmente ali próximo à região de São Paulo. O meu menino Gabriel hoje mora em São Paulo, tá lá na Barra Funda. Ele é estudante da Unesp, né? Ele mora lá na Barra Funda. Divide o apartamento com os amigos dele. Se ele olhar para fora, ele não vai ver uma cadeia de montanha no céu.
Isso não impede que ela esteja lá, que seja o alicerce para uma cidade, para quantas outras cidades assim existirem. A diferença qual que é? Que ele ainda não percebe essa realidade. Os sentidos que ele usa hoje para se manifestar não estão despertos, né? Como os próprios espíritos nos dizem na codificação, nos falta sentido, nos falta ainda condições para perceber uma parcela maior dessa realidade. Mas ela está lá. Eu ainda não a alcancei, vou alcançá-la. O simples fato do desdobramento do sono mais consciente ou no próprio desencarne, já faz com que eu abranja uma parcela maior da realidade, não é? Eu já passo a ter uma visão, uma compreensão maior da realidade que me cerca. Ainda limitada ao meu contexto. Enquanto às vezes na própria série do André Luiz, eu gosto de usar essa série, gente, como referência, porque o André Luiz tinha essa questão, né, investigativa, ele é curioso como a gente, ele faz perguntas, faz deles um tão bom repórter para nós, não é? E quantas vezes eles estão em auxílio em algum lugar e os amigos, os companheiros em perturbação naquela situação não os percebem? Ou seja, estão desencarnados, percebem um pouco mais da realidade, mas não percebem a toda. Não a percebe totalmente, porque não está ainda no nível de percepção deles. E esse nível vai se ampliando, vai se desenvolvendo e vai fazendo com que eu consiga interagir com essa mesma matéria de forma diferente. Então, Kardec pergunta lá, né, eu tô na 34A, sobre essa questão da relação da matéria. Então, ele pergunta assim, ó, essa forma, ou seja, a forma da matéria, ela é constante ou ela é variável? Ele pergunta sobre as moléculas, né? Se as moléculas têm uma forma determinada. Ele diz que Uhum. tem, né? E aí, quando ele pergunta se a forma é constante ou variável, os espíritos afirmam: a forma é constante, a das moléculas elementares primitivas. Nas primitivas são constantes. Elas são variável nas moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Ou seja, as moléculas secundárias são aglomerações das moléculas elementares. Porque aquilo que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Exatamente. Então, olha que curioso que ele usava o termo molécula, né? A junção aí de um átomo para uma finalidade específica. E hoje nós já desbravamos um pouco até do mundo subatômico e ainda assim estamos longe da compreensão dessa molécula elementar. Então, o que que ele vai dizer ali? Que aquela elementar lá no princípio, nesse fluido universal, ela é constante. Mas a partir do engenho dela, a partir do uso dela, ela é um subproduto variável, porque aí eu começo a aglutinar, a repelir, eu começo a concentrar, não é? E vou então tendo um outro produto, subprodutos que passam a ser matérias-primas daquela realidade e assim por diante. Quando eu compreendo isso, gente, eu consigo agir de maneira mais específica sobre essa matéria. Então, duas coisas são necessárias para que eu consiga ter uma ação, tá certo? Sobre essa matéria mais efetiva. Primeiro, compreender essa realidade. Essa é a primeira coisa, eu preciso ver, eu preciso entender. Quando você vai lá no médico, o que ele vai te pedir? Um raio-x, uma tomografia, um exame. O que ele está buscando? Ele está buscando ver a realidade íntima do seu organismo. Ele quer entender o que está acontecendo. Se você quebrar o braço, ele vai tirar um raio-x, vai fazer uma tomografia, né, um ultrassom, sei lá, e ele vai então ter uma visão, uma percepção mais completa do que está acontecendo ali.
para ele vir e fazer uma intervenção. Então, primeiro eu preciso descortinar, entender. Depois que eu consigo visualizar, entender, compreender aquilo, eu preciso estudar e praticar para que, dominando as propriedades que regem a matéria, ou seja, as leis ali aplicadas, eu a movimente. Então vamos pegar um exemplo que eu gosto muito. Lá no Missionários da Luz, nós vamos ver o André Luiz acompanhando o Alexandre. Vocês lembram do Alexandre? Um cara extremamente ocupado, né? Eu gosto muito daquele livro porque assim, ele sai de um trabalho para o outro, não para, né? Sempre trabalhando e auxiliando. E nós vamos ver num determinado momento o Alexandre removendo uma trombose, um quadro de trombose, que iria vitimar aquele indivíduo naquela noite, mas não era o momento, né? Ele recebe essa intercessão de misericórdia. Então o Alexandre faz essa remoção. Eu te pergunto, hoje, algum cientista médico da Terra consegue, sem uma intervenção cirúrgica, sem uma medicação, sem nenhum aparelho específico, identificar, ou seja, achar essa trombose e fazer a remoção dela? Não consegue. Ele vai usar aparelhos para identificar e aí ele faz uma intervenção e consegue auxiliar. Agora, o Alexandre fez isso com a movimentação de fluidos, ou seja, movimentando essa matéria, ele faz isso. Como é que ele fez isso? Primeiro, na condição em que ele tem uma percepção, ele consegue observar ali, não é? Aquele senhor que estava se debatendo no leito ali, e enxergar a problemática. Segundo, ele praticou o seu conhecimento, desenvolvendo habilidades que o permitam, respeitando, usando das leis que regem a matéria, movimentar as suas propriedades, sendo um agente. Ele era verbo, ele dava ação à vontade divina, à misericórdia de interceder por aquele indivíduo e remove essa trombose. Olha que bonito. Eu não sei fazer isso. Acho que o Ailton, o Gabriel também não, né? Nós não sabemos fazer isso ainda. Um dia vamos saber. André Luiz era médico na Terra. E de frente do Alexandre, ele também não sabia fazer aquilo. Hoje talvez já saiba, né? Isso lá dos anos 60, 50. Ele vai saber. E um dia, gente, esse nosso amigo Alexandre e nós outros teremos uma visão ainda mais completa da realidade. Teremos praticado ainda mais esse conhecimento, com estudo, com prática, desenvolvido habilidades, estaremos aptos a exercer a vontade do Pai, não só removendo uma trombose, mas criando corpos. E um dia, como a gente diz, criando mundos. Arregimentando sobre as nossas asas a responsabilidade de sociedades inteiras. Quando eu chegar, então, ao estado de perfeição, novamente, é uma pobreza da nossa linguagem, né? É uma expressão que eu não gosto, mas é a melhor para definir no momento da nossa perfeição relativa, né? Ou é perfeito, ou é, mas tudo bem, todo mundo entende. Quando chegarmos a essa perfeição relativa, o que que os espíritos dizem sobre a ordem dos espíritos puros? Eles não sofrem mais a influência da matéria. Ao contrário, a sua vontade, que é una com a vontade do Pai, é que se expressa na matéria. Não é? Jesus diz assim: no mundo encontrareis iniquidades, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aquela imagem maravilhosa dos discípulos atravessando a tempestade, né? Como a dizer que essa água que representa a vida vai vir tempestades, vai ter momentos tormentuosos, faz parte para me ajudar, para ser a mola propulsora do meu progresso. Ele vem por sobre a água, por sobre a matéria, a água na Bíblia vai representar essa matéria, ele vem por sobre. Como a dizer que aquele que atingiu o patamar exerce o seu domínio sobre ela. E quantas as curas, quantos efeitos que nós não soubemos outra palavra a não ser milagre para compreender.
a ação dessa inteligência única para nós sobre a matéria. A vontade do Pai sendo manifestada, porque ele compreendia. Então, quando ele enxergava, ele não via só o indivíduo, ele via toda a sua história. Tudo que ele era, tudo que ele poderia ser, a sua origem divina. E compreendia então o momento e a sua vontade age sobre aquela matéria e a transforma. Submete-se à matéria à sua vontade. Eu chegarei lá, todos nós chegaremos, né? Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, não é? Palavras dele próprio. Nós chegaremos lá. Quando? Volto. Quando então tivermos a visão, uma compreensão maior desse todo, desenvolvermos sentidos que ainda nos faltam e praticarmos tanto esse conhecimento que agiremos assim. E aí, eu pedi para o Ailton para nos contar do entendimento da ciência lá de 1800. Olha, parece brincadeira, né? Mas usamos o mais velho para contar a história do mais velho. E agora eu chamo meu garotinho, meu filho Gabriel, esse músico que hoje mora lá em São Paulo, né? Músico da Unesp, músico de uma orquestra em São Paulo. E o campus lá do pessoal que ele estuda na Unesp é junto do Instituto de Artes, né? Onde ele faz música, ele faz bacharel em oboé, é junto com o Instituto que dá de pós-graduação de física. E ele morou numa república durante um tempo com um rapaz que é doutorando em física. E aí nós tivemos uma ideia. Gabriel, faz o seguinte, conversa com esse cara, leva essas perguntas e pede para ele nos ajudar a entender esse progresso que Kardec, a ciência da época de Kardec entendia por matéria, vamos atualizar, né, Gabriel? E foi isso que a gente fez. E o rapaz foi muito solícito às nossas pesquisas e ele ajudou a gente a atualizar. E aí eu te pergunto, Gabriel, do mesmo jeito, né, que o Ailton respondeu para nós o que era o conhecimento da época lá de Kardec, então hoje, o que que a ciência entende por matéria? Então, bom dia, primeiramente. Agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do estudo. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar, porque estamos dando um salto aí na história, onde não só as ideias mudaram, mas os próprios instrumentos que nos auxiliam a observar a realidade que está em torno de nós, as novas tecnologias que surgem ao decorrer do tempo, mudaram completamente. Primeiramente, tanto no universo macroscópico quanto microscópico, a percepção muda quando nós, seres humanos, é, ampliamos esse nosso aspecto, esse campo de visão, né? Um claro exemplo foi agora, 2021, que foi no final, dezembro de 2021, foi lançado o telescópio James Webb. Não só o ser humano entendeu que, estando no planeta Terra, nós temos barreiras do nosso próprio planeta, como a atmosfera. Então, o ser humano foi lá, desenvolveu a tecnologia que é capaz de mandar um telescópio compactado, que quando chega ao espaço ele se desdobra, e não só tem sensores que percebem o nosso espectro visual, mas também consegue enxergar o infravermelho, o que já nos permite ter uma visão mais clara da realidade, ampliar um pouquinho essa nossa visão. Mas isso não só nos auxilia a entender, como também aqui né, a gente desenvolveu teorias, enfim, outras coisas, ideias vão surgindo ao longo do tempo que nos permitem entender o que é o conceito de matéria. Porque, primeiramente, como foi dito anteriormente, quando pensamos o que é matéria, a gente sempre lembra de coisas que possuem algum peso, ocupam um espaço, como uma pedra, um copo d'água, o nosso próprio corpo. Mas essa definição ela funciona bem no nosso cotidiano, no dia a dia. Mas a física moderna hoje, ela foi além e ela entende que a matéria ela é formada por partículas muito pequenas, invisíveis ao nosso olho nu. Antigamente, se tinha essa ideia do átomo ser algo indivisível. A própria etimologia da palavra diz isso. Mas hoje nós já sabemos que o próprio átomo ele é constituído de outras partículas, prótons, nêutrons, elétrons.
Então, e essas partículas que a gente até então achava que constituíam a menor partícula são constituídas de outras partículas. Assim como os quarks, os leptons, os neutrinos, são outras partículas que são considerados os tijolos fundamentais do universo, ainda na nossa percepção, né? Então, isso faz com que essas partículas se organizem de uma forma que formam os átomos, que por sua vez formam moléculas, que por sua vez se transformam em matérias mais e mais amplas, mais massivas e mais densas. E o interessante é que a gente, quando pensa em átomo, a gente pensa em bolinhas sólidas, em coisas compactadas, mas na verdade, a física moderna hoje entende ela como pequenas ondas que surgem de campos invisíveis e espalhadas por todo o universo. Então, de uma forma simples, a gente pode dizer que a matéria é feita de partículas que surgem de campos invisíveis que existem por toda a parte. E quando esses campos são agitados de uma determinada forma, elas produzem as partículas que hoje a gente conhece. Mas, além disso, os cientistas eles descobriram que a maior parte da massa desses objetos não vem das próprias partículas, mas sim de energia que mantém essas partículas unidas. Então, o que a gente pode tirar como conclusão disso? Que a matéria e a energia estão profundamente ligadas. Isso é muito legal, Gabrielzinho, muito legal. Bonitinho ele, né, gente? Isso é muito legal da gente ver, porque assim, olha, isso é a compreensão da física moderna. Hoje, né, nós usamos o Ailton para contar lá de trás e o rapaz mais novo para contar daqui da frente, né? É a compreensão. Isso, como hoje é de domínio público, ah, a ciência espírita também pode nos trazer, tá certo? Então, ó, lá no André Luiz, novamente, né, lançando mão do nosso repórter, no Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer exatamente, olha que curioso, ele diz assim, ó, toda matéria é energia tornada visível. Olha que interessante, né? Então, lá na Evolução em Dois Mundos, o André já traz para nós o conhecimento que a ciência tem hoje, que na verdade, né, é essa energia condensada, aglutinada, que gera algo que, para mim, surge como primo, como matéria-prima, a minha expansão. É muito interessante de observar um outro aspecto que eu gosto muito, né, sobre as propriedades da matéria, que é o entendimento que a ciência já tem hoje, né, Gabriel, de quanto matéria, coisa que influi na gravidade, coisa que tem peso, que está lá, mas que a gente não consegue perceber, não é? Eles deram o nome, né? Chamam de matéria escura, não estou enganado, Gabriel? Como é que é isso? É muito interessante. Já sabe-se que existe algo, que esse algo está presente, mas ainda não fere os nossos sentidos, ou os nossos instrumentos, como você bem colocou. Mas um dia vai, né? Um dia não tínhamos raio-x, hoje já temos. Como é que é essa história aí? O que que a ciência hoje entende por essa matéria que ele sabe que existe, mas a gente não consegue ainda perceber? Então, é interessante porque já existem diversas teorias que defendem questões de partículas, mas a matéria escura, na verdade, ainda assim se mantém como uma das maiores incógnitas da ciência atual. Porque os astrônomos eles descobriram que existe muito mais matéria no universo do que aquela que a gente consegue observar com os telescópios. Mas essa matéria, por não emitir luz, não refletir luz, nem absorver luz, nós não conseguimos, pelos métodos convencionais, observá-la e percebê-la. Mas ela pode ser sentida pela gravidade, quando a gente estuda os efeitos que essa matéria provoca. Por exemplo, quando os cientistas eles observaram que as estrelas elas giram ao redor do centro das galáxias, você percebe que elas se movem muito mais rápido do que deveriam ser, se somente fosse contabilizado a matéria que a gente consegue ver. Então não faz sentido. Se com aquilo que é matéria a gente tem, que é um número que não é variável, uma quantidade de matéria, matéria não é variável, é uma incógnita que ela se permanece sempre a mesma. Então a conta não bate.
Se pela quantidade de matéria que a gente tem, a velocidade deveria ser uma, então calma, tem alguma coisa que não está certa. Então significa que há. E isso trata-se de um método científico, que a gente observa os efeitos que são provocados. E a partir disso, a gente começa a tentar entender o processo que envolve até que, enfim, a gente consiga comprovar a existência dela em si. É muito legal, né? Eu fico imaginando, a gente pega grandes mentes, né, que vieram sob a coordenação do nosso Mestre Jesus à Terra para trazer novidades, né, portadores de novidades para o nosso desenvolvimento, como o Einstein, né, uma das mentes que a gente aprendeu a admirar, e o esforço que ele passou nos últimos anos de vida da teoria unificada, né, tentando unificar ali as relações das forças naturais. Mas é aquilo que a gente comentava, é tentar montar um quebra-cabeça faltando peças. Imagina essa mente, então, desencarnada e já consciente, percebendo novas peças, né? Enxergando, contemplando como as informações fazem sentido e eu consigo, então, contemplar muito mais dessa realidade. Então, novamente, não é porque os meus sentidos ainda não percebem, que os meus instrumentos ainda não registram, que nosso lar não está sobre uma cadeia de montanhas, né? Não é porque eu não vejo as ondas de Wi-Fi que a minha internet não está funcionando, né? Que não está chegando. É muito interessante como que nós conseguimos usar os efeitos para planejar e nós usamos eles no dia a dia. Por exemplo, nós estamos nos falando também pelos usos de satélite, que o cientista consegue pôr em órbita na distância exata que precisa para ficar em órbita, tá certo? Calculando a gravidade, que é algo que é intangível, algo e ele aprendeu observando o comportamento dela a calcular. Então ele faz esse cálculo, quanta energia eu preciso para vencer isso e chegar lá e se manter. Então eu faço uso diário das propriedades da matéria, mesmo não tendo o amplo domínio de como ela funciona. Eu tenho um sobrinho, uma sobrinha novinha, filha do meu irmão mais novo, né? É, ela, bebê, não tem um ano ainda, ela respira, sem saber como é que faz essa troca de gás carbônico, de oxigênio, não é? O coraçãozinho dela bate e ela não entende o que é ventríloco, ela continua funcionando e fazendo uso disso sem conhecer, porque serve a ela. Até que nós, então, continuamos prosseguindo, desenvolvendo e chegando à verdade. Outro livro que meus pais me deram, também no aniversário do Hermínio, que eu gosto muito, é esse aqui, ó. E eu gosto muito do título dele, Os Procuradores de Deus. Os procuradores de Deus. Essa é a função, meus amigos, de todos nós, espíritas, de todo aquele discípulo. É a postura do aprendiz. Entender que o que eu sei é pouco, mas está disponível para minha investigação. Lembra aquela postura que a gente falava do André Luiz de perguntar, de se pôr em posição de querer aprender e aproveitar do conhecimento, da experiência para desenvolver em mim mesmo. E essas oportunidades nos fazem constante, ó. Já quero deixar aqui dois convites. Domingo que vem nós continuamos o estudo aqui, tá certo? Com a Teresa D'Alessandro, que vai falar da pergunta 35 a 36, né, do espaço universal. E nessa quarta-feira, dia 23, a dona Leda também vai falar, ó, necessidade do espírito encarnado experienciar fases com a dona Leda. Todo momento há o convite para o aprendizado, para a reflexão. Todo dia que eu abro os olhos nessa matéria, e no dia em que eu abrir e não estiver mais nessa matéria, vai ser um novo dia, uma nova oportunidade que Deus me dá, me convidando ao estudo, à prática e ao aperfeiçoamento. E nós temos a grata e a feliz oportunidade de contar com a doutrina espírita para isso. Eu quero muito
agradecer, espero que de alguma maneira possamos ter nos ajudado na reflexão sobre essas propriedades da matéria e entender que o objeto principal de estudo deve ser sempre o nosso desenvolvimento, que assim naturalmente essas peças vão sendo preenchidas, tá bom? Eu quero agradecer novamente ao Centro Espírita Batuíra, na figura da Lívia Bocalão que nos convidou, ao meu pai, grande parceiro de jornada, Ailton, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E ao meu filhão, obrigado, Gabriel. Eu sei que é corrido, ele está ensaiando aí. Amanhã ele tem apresentação lá no Festival de Inverno em Campos de Jordão, com a orquestra dele, mas tirou um tempinho para estar conosco estudando aqui, né? As três gerações de baleeiro junto. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e por ter dado certo da É gente isso se aí. encontrar nessa manhã. Gente, muito obrigado. Um ótimo dia para todo mundo. Um grande abraço. Faz a prece de encerramento para nós, Ailton. Com certeza. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estudar mais um tópico deste maravilhoso livro, nos legado por Allan Kardec, que é o livro dos Espíritos, que tanto nos ensina, nos esclarece e nos consola. Te agradecemos, Senhor, que apesar das nossas imperfeições, o Senhor sempre nos aceita no seu trabalho. Que possamos, Senhor, aprender a cada dia mais, crescer e estarmos mais preparados para quando voltarmos ao nosso mundo maior, a nossa pátria celestial. Muito obrigado por este dia e por todas as experiências e as oportunidades que a presente encarnação está nos dando com o conhecimento da doutrina espírita. Que assim seja. Um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço. Boa semana para todos, um ótimo domingo.